Agora sim, então a gente está gravando. De início aí, queria dizer que é muito bom ver algumas pessoas que a gente não via há um tempinho, como o Marquinho, a Cristiane também é a primeira vez dela. Aqui, pessoal que acompanhou um tempo e depois parou, então muito bom ter vocês de volta, tá? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Efésios 3, a gente vai seguir aí nessa exposição da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Eu já vou espelhar aqui o conteúdo. Hoje é uma aula um pouco menor, eu acredito. Eu vou terminar de ver essa primeira parte de Efésios 3, tá? Antes nós vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela oportunidade de nós nos reunirmos para adorar o teu nome, para falar sobre o Senhor, para conversarmos sobre a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos auxilie, pedimos que o Senhor nos guie em toda a verdade, pedimos que o Senhor possa lançar os fundamentos verdadeiros dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente, para que nós possamos seguir em crescimento e em conhecimento do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, Diego, boa noite. Todo mundo que eu não falei ainda, boa noite. Vamos abrir a Bíblia então lá em Efésios 3. A gente vai ler do 1 ao 13. Eu vou terminar essa primeira porção aí do 1 ao 13 hoje. Sempre lembrando, a gente faz esse primeiro bloco aí de aula, de conteúdo, e aí eu abro um segundo bloco só para a gente conversar, ver se ficou alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Efésios 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é um mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Então, semana passada a gente... Só um instantinho. Semana passada nós falamos bastante sobre essa questão de mistério, o que significa mistério, que na verdade o mistério era uma verdade que havia sido ocultada anteriormente por Deus, porque Deus quis no seu plano, e em um determinado momento esse mistério ele é revelado. Quando Paulo fala sobre esse mistério, que mistério é esse? É o mistério que diz lá no versículo 6. Isto é, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo estava explicando nada mais e tudo que a igreja ela é formada tanto por judeus quanto por gentios. E que os gentios eles se tornaram coparticipantes, eles se tornaram co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Deus, através do sacrifício de Jesus, ele une e ele tira toda a inimizade que havia entre judeus e gentios, e ele une todos em um só corpo, que é a igreja e que é a noiva do Senhor. Então, eu vou falar um pouquinho disso hoje, como que antes os gentios eram inimigos, os gentios foram rejeitados, que é o que diz em Efésios 2:11, Paulo falando para a igreja gentia, né? Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, vocês eram chamados de ímpios, de gentios pelos judeus, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, antes, os gentios eles eram rejeitados, e depois, quando Jesus veio e fez a separação, e o evangelho passou a ser pregado para os povos gentios, como nós vimos mais com detalhes na última aula, historicamente a situação mudou, e os judeus é que passaram a ser rejeitados pelos gentios. E você vê que isso acontece até hoje, quando existem, por exemplo, linhas teológicas que falam que a igreja substitui Israel e que Deus ele rejeitou Israel porque Israel não aceitou Cristo quando Cristo veio. Então, há umas 3 aulas atrás, ou até mais, nós falamos um pouquinho sobre essas duas posições. A posição teológica chamada de restauracionista, que é essa que nós adotamos, que nós cremos que é o que a Bíblia diz, como Paulo fala em Efésios 1, 2 e 3, e como ele fala em Romanos 11, e a linha que é a linha da teologia da substituição, ou teologia do divórcio, ou teologia da rejeição, que fala que a igreja substitui Israel, que é uma linha teológica que não existe base bíblica. E eu vou falar fazer um pouquinho sobre o histórico disso nessa aula. Então, deixa eu abrir aqui os slides e nós vamos seguir. Pensa. Espera aí. Vamos ver. Agora sim, vou botar vocês aqui para cima. Meu mouse está uma benção. Estão conseguindo ver os slides aí? Está aparecendo para vocês? Sim. Top. Então, isso tudo nós já falamos sobre Martin Lloyd-Jones, eu dei o contexto, eu vou pular para a parte que nos interessa. Falamos sobre mistério, né? Sobre essa questão do que é esse mistério, do que significa. Falamos então aí sobre o que é esse mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. Falamos aí por que era um mistério, eu expliquei a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Davi. Todas essas alianças eram destinadas a Israel, mas a primeira aliança que Deus fez com Abraão já contemplava os gentios. E aí eu expliquei sobre essa evolução e essa mudada de mentalidade da igreja, que é quando Pedro ele é levado pelo Espírito à casa de Cornélio. Terminamos a aula falando sobre essa questão de 1 Coríntios 4, 26, e como o dom de profecia ele deve ser exercido no meio da igreja, tá? E não individualmente. E aí a gente vai seguir do versículo 7. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Versículo 7 de Efésios 3 diz o seguinte: fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Isso daqui é muito interessante. Primeiro porque Paulo ele reconhece alguns pontos. Ele fala que o chamado dele, a missão dele, foi dada por Deus. Ele reconhece que o chamado dele foi dado pelo Senhor. Segundo, ele reconhece que esse chamado é uma graça. E terceiro, conforme a atuação do Espírito Santo. Isso fala para a gente algumas coisas que nós temos que ter em mente. A primeira é a missão dele foi dada pelo Senhor. Um belo dia, Paulo não levantou e falou assim, quer saber? Vou pregar o evangelho para os gentios. Não foi isso. Ele recebeu uma ordem de Deus. Isso é muito importante porque se você faz algo que Deus não te mandou fazer, você cai no pecado da autossuficiência. Você se acha bom demais, você se acha dependente do Senhor. Isso não funciona. A outra coisa que é interessante nesse texto é a questão quando ele reconhece que é uma graça. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus. Então, Paulo reconhece que o chamado ministerial dele não era um fardo, não era algo
não era algo pesado, não era algo que ele fazia por obrigação. Ele não via como fardo, mas ele via como um presente, ele via como um privilégio. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto. Todos nós trabalhamos na igreja. Eu trabalho na igreja dando aula, uns trabalham como obreiros, outros trabalham em departamento infantil, outros trabalham no louvor, e por aí vai. Como que nós enxergamos o serviço à casa de Deus? Como que nós enxergamos o serviço ao corpo? Paulo vira e fala, fui ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus. Então, por graça, como um presente, Deus me fez ministro desse evangelho. Como que nós encaramos o nosso serviço na igreja? Isso é uma coisa que ultimamente eu tenho pensado, porque às vezes eu olho tanta gente fazendo tanta coisa com uma cara tão ruim dentro da igreja, sabe? Uma espécie de... Você vê que a pessoa não está feliz fazendo aquilo, você vê que ela não está satisfeita fazendo aquilo e mesmo assim ela faz. E aí tem que saber, porque nós estamos fazendo aquilo de coração ou não. Como que nós estamos lidando com esse tipo de coisa? Se você não está satisfeito no seu serviço na igreja, o ideal é que você saia. O ideal mesmo é que você faça aquilo com o coração correto. Você faça aquilo entendendo que daquela maneira que aquilo que você está fazendo é uma maneira de você servir o corpo e de você servir a Deus através de servir o corpo. Quando uma pessoa prega, ela não prega para as pessoas, ela ministra a Deus através da pregação da palavra. Quando uma pessoa sobe no altar para tocar uma bateria, ela não está só tocando uma bateria, ela está ministrando a Deus através de tocar um instrumento ali para o coletivo. É isso que a pessoa faz. Então, agora, por exemplo, eu estou ministrando a Deus, eu estou servindo a Deus através de dar aula para vocês. É isso que é a questão do serviço. E aí vem Paulo e ele reconhece que o serviço dele, o ministério dele, que levou ele à prisão, que levou ele a ser rejeitado pela sua família, que levou ele a ser rejeitado pelos seus filhos espirituais, ele reconhece aquilo como sendo um presente dado por Deus. Como que você enxerga o seu ministério? E aqui, vou mudar até a pergunta, e é uma pergunta retórica, mas como que você enxerga o seu serviço na igreja? Qual é a sua postura diante do seu serviço na igreja? Se você é um obreiro e você faz aquilo por obrigação, então como é que está o seu coração? Sabe, o nosso coração, ele é um bom indicativo de como está o nosso relacionamento com o Senhor. E aí eu vejo determinadas situações onde eu acabo vendo uma ou duas pessoas servindo a igreja dessa maneira, eu falo, caramba, essa pessoa não entendeu ainda o que é corpo, ela não entendeu o que ela está fazendo, ela não entendeu que ela está servindo a Deus, fazendo aquele serviço de uma maneira tão natural. E aí, ele fala, uma outra coisa que Paulo fala, é que ele fala o seguinte, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Em outras palavras, ele vira e fala assim, olha, o meu ministério, a maneira como eu me tornei um ministro do evangelho para os gentios, se dá conforme a atuação do Espírito Santo em mim. Em outras palavras, não é nada sobre mim, não é nada de mim, eu não dependo de mim, o meu ministério não é baseado em mim, o meu ministério não é baseado no meu conhecimento, ele é baseado inteiramente no Espírito Santo. Então, se eu sou um bom ministro, se eu sou um apóstolo, em determinado momento ele vira, eu vou ler essa passagem para vocês, Paulo ele vira e fala assim, eu poderia até me comportar como se eu fosse um dos super apóstolos. Porque ele tinha capacidade para isso, ele tinha gabarito para isso. O cara era um erudito, o cara sabia tudo de Antigo Testamento, ele poderia fazer isso, mas ele não faz, ele acredita o seu ministério, ele acredita o alcance do seu ministério, a atuação do Espírito Santo nele. E aqui é sempre uma coisa, às vezes eu oro antes da aula, quando eu vou falar em algum lugar, eu sempre falo, Senhor, eu falo para o Espírito Santo, se o Senhor não estiver comigo, não tem como eu dar essa aula. Spurgeon fazia uma coisa muito parecida. Tem um vídeo da Carol Basso com o Bibo, onde eles falam sobre a pregação de Spurgeon, e ela fala isso, Spurgeon subia as escadas do altar para pregar, e ele falava isso, olha, eu não me lembro qual era a frase, mas ele fazia uma declaração de dependência ao Espírito Santo. Da mesma maneira, Paulo ele acredita todo o seu ministério, a atuação do Espírito Santo nele. Uma outra questão, versículo 7 diz, fui ministro desse evangelho segundo o dom da graça
de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A palavra ministro, aí, ela significa diáconos. Em grego significa diáconos, que enfatiza serviço. Uma pessoa que quer entrar no ministério para ser servido e não para servir, ela não deve entrar no ministério primeiro que ela sequer entendeu o que ela está ali fazendo. Então, a palavra ministério é serviço. Então, por exemplo, nós fazemos parte do Ministério Água Viva. Significa que nós fazemos parte da frente de serviço ao corpo de Cristo, que é a Água Viva. Então, quando Paulo vira e fala assim, fui feito ministro, ele vira e fala assim, fui feito servo. Eu fui feito servo desse evangelho. Eu sou um servo desse evangelho. Eu trabalho para esse evangelho. Eu sirvo o corpo de Cristo. É cansativo, mas existe uma recompensa. Abre, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 3. Marca aí em Efésios. Vai lá para Apocalipse 3. É cansativo, mas existe uma recompensa. E Paulo é interessante porque ele começa falando sobre a prisão dele. Ele acredita a prisão dele ao Senhor Jesus. E ele termina no versículo 13 dando um conselho para a igreja em Efésios, falando o seguinte, olha, não fiquem tristes por causa da minha prisão. Faz parte do meu serviço. Faz parte do jogo. Ele vira e fala assim, faz parte do meu ministério. Isso é motivo de glória para vocês. A minha prisão não é motivo para vocês ficarem frustrados, mas é motivo de glória. Eu vou falar um pouquinho disso no final. Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor, e aqui está falando sobre a última carta, a carta de Laodiceia, ele diz e fala, ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Existe uma recompensa. Permanecer é difícil? É difícil. Servir é difícil? É difícil. Perseverar no ministério é difícil? É difícil. Mas existe uma recompensa. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter em mente essa recompensa e a jornada que nos foi proposta, que nós estamos correndo essa jornada. Versículo 8, lá de Efésios 3:8. A mim, olha que coisa incrível Paulo falando isso, gente. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo vira e fala assim, eu sou o menor entre todos os santos. Abre, por favor, sua Bíblia em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Versículo 11. O subtítulo dessa parte é a modéstia de Paulo. Paulo usa de ironia nesse texto, é uma coisa maravilhosa. Mas eu só queria ler o versículo 11 e o versículo 12. Tornei-me louco. Vós me obrigastes a isto, porque eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, ainda que eu nada seja. Eu acho Versículo 12. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo não fui um peso para vós. Perdoai-me essa injustiça. Eu acho esses versículos 11, o versículo 12 e o 13 sensacional, porque Paulo é muito irônico e ele é muito ácido na maneira como ele fala. Ele vira e fala assim, vós me obrigaste a isso. Fui feito, tornei-me louco, e a culpa é de vocês. Porque eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos. Ele usa essa expressão superapóstolos. Ainda que eu nada seja. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. E aqui nós estamos falando de um homem que disse que a pregação dele não consistia de palavras bonitas, mas de demonstração de poder. Versículo 13. Em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo não fui um peso para vós. Perdoai-me essa injustiça. Ele vira e fala assim, qual é a diferença de vocês para as outras igrejas? Talvez a única diferença seja que eu não fui um peso para vocês. E aqui ele fala, eu já estou pronto para ir pela terceira vez para vocês, e vocês não vão precisar gastar com nada com isso, eu vou por recursos próprios. E aí o interessante, todo esse texto é interessante, mas no final do versículo 11 ele fala, ainda que eu nada seja. Quando Paulo fala isso, ele não fala isso da boca para fora. Ele não está sendo um falso humilde. Ele realmente se via dessa maneira. Isso fica muito claro em 1 Timóteo 1,15. Abre aí, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo 1,15. Paulo escreve a primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo. Logo depois ele escreve a sua segunda carta. Existe, acho que, uma diferença aí de 2 anos, 1 ano e pouco entre uma carta e outra. Pelo menos os estudos dizem isso. E logo depois que ele escreve a 2 Timóteo, ele já está na sua segunda prisão.
e logo depois ele morre, e a tradição da igreja conta que ele perdeu a cabeça. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ou eu sou o pior. Dependendo da sua versão, a sua versão vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é uma declaração de fé muito bonita. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele fala isso. E não era da boca para fora. Em algumas partes da Bíblia, você vai ver que Paulo ele relembra o seu histórico de perseguidor. Como ele perseguiu a noiva de Cristo e como ele perseguiu o próprio Senhor Jesus, como Jesus fala para ele no caminho. Paulo, Paulo, por que me persegues? E aqui Jesus fala assim: Paulo, Paulo, por que persegues os meus discípulos? Por que persegues os meus filhos? Por que persegues os cristãos? Por que persegues a minha igreja? Ele não fala isso. Jesus vira e fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E então, Paulo, em determinados trechos da palavra de Deus, ele relembra o seu histórico de perseguidor da igreja, de perseguidor de Cristo, de perseguidor da causa. E aí ele vem e fala esse versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal ou eu sou o pior. E aí, quando a gente vê esses dois textos e a gente para ler Efésios 3, versículo 8, a gente entende: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida essa graça. Ele realmente se achava o menor. Deus já havia tratado do ego de Paulo. Paulo aqui já era um apóstolo experimentado, maduro, já estava na sua primeira prisão, já havia feito algumas viagens missionárias, já havia plantado várias igrejas, tinha vários filhos na fé, e aí ele pode falar isso: a mim, o menor entre todos os santos. Isso é interessante porque não importa o seu tipo de serviço, não importa o seu cargo na igreja, você precisa ter essa humildade. Paulo, em Romanos, vai dizer que nós precisamos tratar os outros como sendo maiores do que nós mesmos. Nós precisamos reconhecer Deus na outra pessoa. Você precisa, e aqui tem dois aspectos: nós precisamos reconhecer Deus nas outras pessoas, mas nós também precisamos aceitar quando as pessoas ainda não reconhecem o chamado que talvez você sabe que você tem. Tudo bem, ainda não está na hora. Se a comunidade, e talvez esse seja o principal termômetro para saber do seu chamado, para saber do seu ministério, a comunidade, a igreja onde você está inserido. Se a igreja já reconhece o seu chamado, talvez esteja na hora, esse é um bom indicativo de que está na hora de você começar a exercê-lo. Se a igreja ainda não reconhece, ou seja, não no sentido de que você é uma pessoa, mas se as pessoas ainda não veem isso, talvez ainda não esteja na hora de você iniciar. E tudo bem, tudo bem. Lembra, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o dia, sobre a noite. Deus é soberano sobre a morte e sobre a vida. Deus é soberano sobre a sua família. E Deus também é soberano sobre o seu chamado. É Ele que diz. Jesus, ele viveu 33 anos, ele só iniciou o seu chamado, o seu ministério nos seus 30 anos. Imagina, de 30, já te chamo, Guilherme, só um instantinho. De 30 a 33, ele fez tantas coisas. E aí agora, imagina se ele tivesse iniciado o seu ministério com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos, talvez com um ano apenas, com 29, ele teria ganhado um ano a mais e teria feito tanta coisa. Guilherme está levantando a mão, eu não sei como mexer, Guilherme, aqui onde você está levantando a mão. Se você puder tirar o seu microfone e falar, pode falar. Não, tranquilo, Thales. Cara, vou fazer uma pergunta aqui, de repente, muito boba, tá? Seu vídeo está aberto Mas... não, né? Não, não tá, não. Ok, vai, fala. Então, Paulo já declarou aqui que ele era equivalente, né, em termos de unção e tal, vamos colocar dessa Sim, forma, aos outros apóstolos, né? sim, Mas, ao mesmo tempo, ele se considerava o menor dos santos, vamos colocar sim. assim, né? Aí o fato dele se considerar o menor dos santos, ele só estava querendo ser humilde, cumprir a palavra que diz: considere os outros maior que você, Uhum. ou seria pelo fato dele ter sido um grande perseguidor da igreja e isso acabou colocando ele nessa posição?
Eu acho que existem dois sentidos aí. Sua pergunta é boa. Quando ele vira e fala que ele nada era diferente dos superapóstolos, ele estava falando realmente nesse comparativo com os demais líderes da igreja. Ele vira e fala assim, olha, eu faço parte desse presbitério da igreja, assim como os demais apóstolos, e eu não sou nada inferior a eles. Então, quando Paulo fala sobre essa questão dos superapóstolos, ele tá não é se comparando é uma expressão feia, mas ele está fazendo referência à liderança, ao presbitério da igreja. Quando Paulo vira e fala o seguinte, a mim, o menor entre todos os santos, como diz o versículo 8, eu acho que ele está falando sobre background, eu acho que ele está falando sobre contexto de vida, eu acho que ele está falando sobre a maneira... Gente, eu só tenho mais 10 minutos, não é possível. A maneira como ele se vê como pecador, a maneira como ele sabe que ele não é nada diante de Deus, porque não existe diferença de pecado para Deus. Então, por exemplo, a Elisa, ela é mais velha do que eu. Por consequência lógica, a Elisa tem muito mais pecado do que eu, minha gente. Não é verdade? Por quê? Ela viveu mais anos, então ela tem mais anos de pecado do que eu, que só tenho 30 anos. Sou um garoto ainda. Agora, nem por isso a Elisa se torna uma cristã de segunda classe ou pior do que eu. Então, quando Paulo fala essa questão aqui, principalmente nesse texto de Efésios 3, no versículo 8, ele está falando sobre realmente essa condição de pecador, que todos nós somos pecadores diante de Deus e nenhum de nós merecia a graça, nenhum de nós merecia a salvação. Eu acho que é nesse sentido que ele está falando. Quando ele fala lá sobre eu não sou inferior aos demais, ele tá fazendo referência a essa liderança da igreja de presbitério. Ficou confuso, Guilherme? Ou deu para entender? Não. Ficou tranquilo. Já ficou bem claro para mim. Quando ele fala dos apóstolos, ele está meio que se equivalendo. Sim. Né? Não estou falando, não como se ele quisesse ser orgulhoso falando isso, mas Exatamente. Ele colocou a posição dele, se posicionou, né? E sem contar que ele estava falando para uma igreja, e estava deixando claro, olha, eu não sou em nada inferior àqueles e eu estou indo para vocês por recurso próprio, não estou sendo um peso para vocês. Então ele meio que usa dessa ironia para falar para o destinatário dele, que era a igreja em Coríntios. Igreja que ele plantou, igreja que dava problema. Entendeu? Então, isso aí ficou bem claro que ele só está se posicionando. É a posição espiritual dele e só deixou isso claro. Amém. Exatamente. Mas quando ele fala dos santos, ele se coloca lá embaixo. Né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Será que Paulo ele se coloca como o menor dos santos, mais indigno por conta do passado de perseguição dele? Será que ele se julga muito pecador, vamos colocar dessa forma? O né? versículo primeiro, o texto de 1 Timóteo, o texto de 1 Timóteo 1,15, alguns estudos falam que ele fala aquilo por causa do seu histórico de perseguidor. Tem alguns autores que vão linkar o trecho de 1 Timóteo 1,15 com o histórico dele de perseguidor da igreja. Eles falam, eu não sei onde eu li isso, foi algum comentário, eu não lembro, mas eu já li livros que eles linkam essa declaração de 1 Timóteo 1,15, que fala que ele é o pior dos pecadores, de todos os pecadores ele é o pior, e ele fala que é linkado com o histórico de perseguição dele, entendeu? Eu estou tentando lembrar, tem um pregador muito conhecido, desses clássicos aí, dos pais da igreja, e ele fala, o cara tem uma declaração muito parecida, de todos os pecadores aqui presentes, eu sou o pior. Só não me lembro quem é agora. Mas tem um cara que usa muito essa expressão, muito parecida com Paulo também, tá? Mas tranquilo, pra mim. Oi, eita, bastante gente falando. Vai. Assim, eu entendo assim que por ele falar isso, eu acho que foi a característica mesmo da questão de perseguição, entendeu? Porque, por exemplo, nós somos pecadores, mas, por exemplo, assim, a gente não está perseguindo nem proibindo ninguém de falar de Jesus. Um exemplo, né? Vamos dizer assim, é o cara que está vivendo a vida sem, vamos dizer assim, perturbar a Deus, assim, se opondo a Deus, né? E Paulo não. Paulo ele já foi um cara direto oposto ao que Jesus estava fazendo, entendeu? Sim, ele resistia e ele perseguia Cristo, né? Então, talvez seja isso que a menção dele falar, talvez dos pecadores, assim, todos nós somos pecadores,
mas dos pecadores eu seja o pior porque um dia eu persegui aquilo que veio para me salvar, entendeu? Ou para perdoar os meus pecados. Eu acho que Eu ele acho, pensa mais ou menos assim, entendeu? isso que eu falei, alguns estudos acreditam essa fala de Paulo ao histórico de perseguição da igreja. Eu acho complicado essa questão, porque quando você para, aí eu vou ter que voltar lá atrás, mas quando você para, rápido, quando você para falar e para analisar o pecado original, todos nós temos culpa. Todos nós temos participação. Ninguém merecia nada. Então, eu entendo o que Paulo falou e eu até acredito que provavelmente ele falou o 1 Timóteo com base, pensando aí no seu histórico de perseguidor, como alguns livros falam, e como ele, em outros textos, ele faz referência. Sim. Agora, eu não sei. Eu não vou fechar a questão sobre isso, porque ele não explica o porquê que ele disse isso, é um monte de gente tentando explicar. Agora, o pessoal linka, os estudos linkam 1 Timóteo com o histórico de perseguição de Paulo, sim. É muito difícil eu pegar e firmar uma posição de uma coisa que a Bíblia não explica, e eu tenho um pouco de medo disso. Não, Vai. assim, não Não, é eu nem, sei, não eu é sei. nem É só porque firmar, é assim, só é porque assim, parece que eu fico meio em dúvida, mas é só por uma questão de zelo. Quando sim. tem essa situação, eu evito de firmar uma opinião. Eu também, assim, não estou Não, afirmando que foi eu isso, é sei. A só gente só está conversando. isso. Vai, Elisa levantou a mão. Elisa levantou a mão. Raised hand. Oi, agora que eu aprendi a levantar virtualmente. Eu estou estudando um livro que chama Celebração da Disciplina, e uma das disciplinas espirituais que ele fala é o serviço, justamente. E o Richard Foster, ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim: mais do que qualquer outro fator, a graça da humildade penetra a nossa vida por meio da disciplina do serviço. Então, o que eu vejo na vida de Paulo é que ele serviu o Senhor de uma maneira única, né? Muito apaixonado, muito dedicado. E isso levou Paulo a ter uma consciência limpa de quem ele realmente era, né? Eu vejo assim que talvez ele ouvia falar muito dos outros apóstolos porque eles eram renomados, digamos assim, né? As pessoas falavam, né? Eles tinham todo aquele histórico com Jesus, mas ele não se deixou abalar por isso, né? Ele tinha consciência para que ele foi chamado, ele teve consciência do que ele passou na conversão e daquilo que ele aprendeu durante a caminhada com Jesus. Então ele foi um servo, né? E ele recebeu essa humildade por causa do serviço dele. Ele fala até uma coisa interessante, que ele diz assim: não adianta a gente perseguir a humildade, a gente buscar a humildade, porque ela não vai cair na nossa cabeça. A humildade ela só vem quando a gente começa a servir a Cristo. E servir a Cristo longe dos holofotes, né? Porque os holofotes são contra nós, porque eles são a favor da nossa carne. E Paulo, ele botou o pezão no mundo, né? E foi. Hoje nós sabemos, é claro, de tudo que ele fez, desculpa, mas nós sabemos porque é o propósito de Deus, disso tudo está na Bíblia, né? Sim, sim. Mas ele não tinha a fama que os outros tinham, digamos assim, né? Sabe disso. Sim. Então, eu acho que esse ponto do serviço é muito bom, você está falando sobre isso. Real graça de Deus, nós humildes quando a gente com idade, né? Sinceridade. E eu acho que era isso. Sempre lembrando que Paulo, ele era um cara tão focado no serviço que ele era um fariseu, né? Então, ele tinha essa coisa da prática disciplinar muito forte. Flávia, acho que é a Flávia que queria falar? Flávia, você tem um minuto. Se fechar a tela, eu abro outro. Pode ser? Beleza. Vai. Não, é só mesmo a questão que o Guilherme levantou, porque na minha versão aqui em Coríntios, fala que ele dizia para a igreja de Corinto que ele, mesmo que ele não valesse nada,
ele não era inferior aos superapóstolos que eles consideravam na época. Então, esse valer nada aqui, eu acredito que as pessoas tinham essa ideia de que ele era menor pela questão da perseguição. Por isso que ele fala, mesmo que eu não valha nada. Isso é uma suposição minha também. Aí, quando você falou que não é bom fechar nenhum comentário, né? Então, eu fiquei quieta. Mas eu entendi dessa forma também. A minha preocupação de a gente adotar uma linha e firmar a posição é porque, como não está na Bíblia, a gente acaba criando um texto onde não existe, a gente acaba criando uma doutrina onde não existe. Então, é por isso essa é a minha preocupação. Eu vou fechar essa tela aqui e vou abrir outra, pode ser? Só para a gente tirar dúvida. E aí, essa questão de conteúdo mesmo, a gente pausa por aqui. Então, não sai daqui, eu vou mandar o link lá no grupo. Espera aí.